Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 131. A constatação de que sua abordagem experimental à magia poderia se beneficiar de uma base teórica mais estruturada foi uma revelação para Harry. Até então, seus métodos eram instintivos, guiados pela intuição em vez de estudos rigorosos. O trabalho de Selena, com seus cálculos precisos e fundamentos teóricos profundos, oferecia um vislumbre de um novo mundo de possibilidades. Nigel, tenho estado tão focado no lado prático das coisas que negligenciei o aspecto teórico. Há muito mais para explorar, para compreender. Tenho sido como um trouxa tentando inventar uma lâmpada sem entender de eletricidade, pensou Harry, uma mistura de entusiasmo e determinação tomando conta dele. Nigel não resistiu a comentar sobre a súbita demonstração de intuição de Harry. Mestre Harry, descobrindo as alegrias do rigor acadêmico, é? Só espero que essa nova apreciação pela teoria não signifique que você vai ficar com o nariz enfiado nos livros e negligenciar seus experimentos práticos. O mundo não está preparado para um Harry Potter puramente teórico. Harry revirou os olhos para o comentário de Nigel, mesmo reconhecendo a verdade nele. Não se preocupe, Nigel. Encontrarei o equilíbrio. Mas imagine as possibilidades se eu puder combinar minha abordagem instintiva com uma base teórica sólida. É como ter um mapa e uma lanterna naquela caverna escura. Após a conversa com Selena, Harry voltou para o quarto, com a mente repleta de novas possibilidades e ideias. Deitado na cama, não pôde deixar de refletir sobre a profundidade da compreensão que Selena tinha do assunto. Percebeu que, embora tivesse se aventurado na aritmancia por meio de vários livros, nunca havia considerado sua aplicação de forma tão detalhada, especialmente em relação aos sons emitidos por criaturas mágicas. Preciso começar a abordar isso de forma mais metódica, pensou, com uma determinação se firmando dentro de si. Embora a aritmancia seja geralmente uma matéria do terceiro ano, não posso me dar ao luxo de esperar tanto. Há muito mais para explorar. Sua interação com as criaturas mágicas e suas linguagens únicas havia aberto um novo reino da magia para Harry, mas suas tentativas se baseavam mais na intuição do que em qualquer abordagem estruturada. Assim como naquelas conversas com as criaturas, refletiu ele, posso desenvolver um sistema para decompor seus sons em uma estrutura mais sistemática. Ele percebeu que compreender os fundamentos teóricos da magia, especialmente através da lente da aritmancia, poderia fornecer uma estrutura organizada para explorar e utilizar a magia com mais eficácia. Aritmancia, mestre Harry, é essencialmente o equivalente mágico da matemática, entrelaçada com significado numerológico, Nigel lhe explicou. Essa percepção despertou uma ideia na mente de Harry. Se ele pudesse aplicar a aritmancia para analisar os padrões linguísticos de criaturas mágicas, talvez pudesse desvendar novos feitiços ou efeitos mágicos que antes estavam além de sua compreensão. Harry sabia que tinha uma base em conceitos matemáticos adquirida durante sua educação básica, que Nigel mencionou ser fundamental para a compreensão de princípios mais complexos da aritmancia. Essa constatação encorajou Harry. Ele decidiu dedicar parte de seus estudos a aprofundar seu conhecimento de aritmancia, indo além do nível iniciante em que se encontrava. O desafio era considerável. A aritmancia não se resumia apenas a números, mas também ao seu significado mágico e à forma como interagiam com o mundo. Harry planejou começar com os conceitos básicos com os quais estava familiarizado e gradualmente avançar para teorias mais complexas. Ele também precisaria explorar os valores numéricos específicos associados a diferentes criaturas mágicas e suas línguas, partindo da hipótese de que poderia haver um padrão numérico ou um significado em suas vocalizações que pudesse ser decifrado por meio da aritmancia. No dia seguinte, Harry se viu em um dilema. A ideia de abordar a professora Septima Vector para aprofundar seus conhecimentos em aritmancia era tentadora. Suas recentes discussões e descobertas haviam despertado nele uma sede de conhecimento que ele sabia que apenas uma matéria como aritmancia poderia saciar. No entanto, havia um porém. Sendo um aluno do primeiro ano e já à frente de seus colegas em muitos aspectos, Harry temia chamar muita atenção para si. Hogwarts, com sua intrincada rede de alianças e intrigas políticas, era um lugar onde se destacar demais poderia ser tanto uma maldição quanto uma bênção. Não preciso de mais olhares sobre mim do que o necessário, pensou Harry, considerando o delicado equilíbrio que precisava manter. Optando pela descrição em vez de uma investigação direta, Harry escolheu a vasta e silenciosa extensão da biblioteca. Era um espaço onde se sentia à vontade, rodeado pelo aroma mofado de livros antigos e pelo zumbido tranquilo da atividade estudiosa. Enquanto percorria as imponentes estantes, não pôde deixar de sentir uma certa expectativa. Cada livro era uma porta à espera de ser aberta, e hoje, ele estava em uma jornada para desvendar os segredos da aritmancia em seus próprios termos. Encontrando um canto isolado, Harry acomodou-se com uma pilha de livros que havia selecionado cuidadosamente. Eles variavam de textos introdutórios sobre magia numérica a tratados mais avançados sobre o assunto. Era uma pilha intimidante, mas Harry não se deixou abalar. Ele abriu o primeiro livro, cujas páginas estalaram suavemente ao serem viradas, e começou a ler. As horas passaram despercebidas enquanto Harry se imergia no mundo dos números e suas propriedades mágicas. Ele aprendeu sobre os princípios básicos da aritmancia, como os números podiam influenciar a magia e como podiam ser aplicados na criação de feitiços. Era um assunto fascinante que exigia tanto raciocínio lógico quanto uma mente criativa para compreender plenamente seu potencial. À medida que se aprofundava no assunto, Harry começou a esboçar suas próprias teorias. Usando os valores numéricos associados a diferentes criaturas mágicas e seus idiomas como ponto de partida, ele especulou sobre os padrões que poderiam surgir. Se o idioma de cada criatura tem sua própria assinatura numérica única, ponderou Harry, então talvez haja uma maneira de decodificá-lo, de entender a magia em um nível fundamental. Harry então começou a refletir sobre um pensamento que vinha lhe rondando a mente.
Eu costumava zombar da onomancia, considerando-a nada mais que uma forma sofisticada de adivinhação. Mas e se não for tão absurda quanto eu pensava? Nigel, aproveitando a oportunidade para uma piada, respondeu. Então estamos nos aventurando no reino do destino e da fatalidade agora, mestre Harry, planejando descobrir se seu nome foi, de fato, escrito nas estrelas? Harry não conseguiu evitar revirar os olhos diante do sarcasmo de Nigel. É mais do que isso, Nigel. Pense bem, os nomes carregam poder, assim como as palavras usadas em feitiços. Não existe a possibilidade de haver uma ciência por trás disso, semelhante à aritmancia? Sua pergunta pairou no ar, um desafio à compreensão tradicional da magia e seus fundamentos. Nigel, sempre pronto com uma resposta espirituosa, retrucou. Então estamos nos aprofundando no significado místico de Harry James Potter, é? Daqui a pouco, você vai me dizer que suas iniciais formam alguma runa antiga de poder. Aguardo ansiosamente seu tratado sobre o assunto. Apesar das brincadeiras de Nigel, os pensamentos de Harry eram sérios. A conexão entre nomes e magia era bem documentada, sendo os próprios feitiços um excelente exemplo. A palavra certa, pronunciada da maneira certa, podia liberar vastas energias e alterar a realidade. Se os nomes possuíssem ao menos uma fração desse poder, compreender sua estrutura e influência poderia abrir novos caminhos para a pesquisa mágica. Capítulo 132. Com essa nova perspectiva a explorar, as sessões de estudo de Harry na biblioteca ganharam uma nova dimensão. Além dos livros de aritmancia, ele agora incluía obras sobre etimologia, línguas antigas e até mesmo um tomo empoeirado sobre onomancia que encontrara escondido em um canto esquecido. Cada livro oferecia uma peça do quebra-cabeça, e Harry estava determinado a descobrir como elas se encaixavam. Com o passar dos dias e das semanas, as teorias de Harry começaram a tomar forma. Ele começou a perceber padrões na maneira como os nomes influenciavam as personalidades e os destinos de seus portadores. É como se cada letra, cada som, carregasse um peso mágico específico, refletiu Harry, com suas anotações espalhadas por várias páginas. Nigel observava com uma mistura de divertimento e interesse. Que coisa fascinante, mestre Harry. Devo admitir, sua dedicação em desvendar os segredos do mundo mágico não conhece limites. Só tome cuidado para não se perder em si mesmo. Não queremos que você se torne muito egocêntrico, não é mesmo? Harry, absorto em sua pesquisa, mal percebeu a brincadeira de Nigel. Seu foco estava na interseção entre aritmancia e onomancia, uma encruzilhada de números e nomes que ele acreditava conter um potencial inexplorado. Se eu conseguir decodificar o valor numérico dos nomes e entender sua magia inerente, pensou ele, isso poderá levar a uma compreensão totalmente nova da magia pessoal e suas aplicações. Nigel, sempre intrigado com a linha de raciocínio de Harry, não resistiu à tentação de aprofundar a pergunta. Por favor, diga-me, mestre Harry, por que esse fascínio repentino por nomes? Indagou, com um tom de genuína curiosidade. Harry, recostando-se na cadeira enquanto organizava seus pensamentos, começou a desenvolver sua teoria. Veja bem, Nigel, tenho refletido sobre a essência da magia, como ela se entrelaça com o mundo natural e mais especificamente conosco, seres mágicos. Cada criatura, como já discutimos, possui atributos, como a pureza da língua de unicórnio ou os tons mais escuros da língua de cobra. Nigel murmurou em concordância, incentivando Harry a aprofundar sua hipótese. Nigel assentiu com um som de reconhecimento, de fato, demonstrando que entendia aonde os pensamentos de Harry estavam levando. Harry, com um brilho de perspicácia nos olhos, continuou. Considere as propriedades distintas dos núcleos das varinhas, Nigel. Cada tipo, seja pena de fênix, fibra de coração de dragão ou pelo de unicórnio, confere sua característica única à varinha, semelhante aos atributos das criaturas mágicas. Nigel, surpreendido pela profundidade do reflexo de Harry, não conseguiu esconder sua surpresa. E por que tocar nesse assunto agora, mestre Harry? Seu tom misturava curiosidade com um toque de admiração pelo pensamento analítico do jovem bruxo. Harry, imitando de forma divertida o tom misterioso de Olivaras, respondeu. A varinha escolhe o bruxo, Nigel, e não o contrário. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras reverberar antes de acrescentar. Nomes, Nigel. Se a onomancia detém a verdade e a precisão, moldando nossos destinos, então nossas escolhas de varinhas, e por extensão, as criaturas às quais elas estão ligadas por meio de seus núcleos, também podem ser influenciadas por nossos nomes. Todos esses elementos parecem interligados. Nigel, agora totalmente envolvido na conversa, respondeu pensativamente. Uma hipótese fascinante de fato. Você está sugerindo que a essência do nosso ser, possivelmente refletida em nossos nomes, nos alinha com certos atributos mágicos, o que, por sua vez, influencia a varinha que nos escolhe. Uma maneira indireta de dizer que estamos mais conectados ao mundo mágico do que imaginamos. Harry assentiu com a cabeça, seus pensamentos correndo à frente. Exatamente. É como se houvesse uma tapeçaria de magia, com cada fio nomes, criaturas, varinhas, entrelaçado para criar uma imagem maior. Não somos apenas participantes passivos da magia. Somos parte integrante de sua própria essência. Nigel não pôde deixar de se impressionar com as reflexões de Harry, embora seu tom permanecesse leve e brincalhão. Bem, mestre Harry, parece que você está tecendo uma teoria mágica bastante interessante. Só tome cuidado para não se enroscar nos seus próprios fios. A conversa prosseguiu, com Harry descrevendo seus planos de se aprofundar no estudo da aritmancia e da onomancia, buscando desvendar o significado numérico e mágico por trás dos nomes e como eles poderiam influenciar a afinidade de alguém com certas criaturas mágicas e varinhas.
Nigel, por sua vez, ofereceu insights e fez perguntas que desafiaram Harry a refinar ainda mais seus pensamentos. Enquanto Harry elaborava suas ideias, discutindo o potencial de uma abordagem sistemática para compreender a interação entre nomes, criaturas e varinhas, Nigel o interrompeu com uma nota de cautela. Embora seu entusiasmo por desvendar os segredos da magia seja louvável, lembre-se, Mestre Harry, que o mundo bruxo é vasto e repleto de mistérios. Algumas portas, uma vez abertas, podem levar a caminhos que você não havia previsto. Harry refletiu sobre as palavras de Nigel, reconhecendo a sabedoria nelas contida. Entendo, Nigel. É uma jornada que estou preparado para empreender, com cautela e curiosidade como meus guias. Há tanta coisa que ainda não compreendemos sobre magia, e não consigo evitar a sensação de ser atraído a desvendar o que se esconde por trás da superfície. Nigel, percebendo a determinação inabalável de Harry, ofereceu seu apoio, embora com seu humor característico. Então serei seu guardião etéreo nesta jornada, Mestre Harry, pronto para iluminar o caminho, ou, no mínimo, para oferecer uma observação espirituosa quando as coisas ficarem difíceis. Ao se despedir de sua recém-descoberta compreensão e reflexões, Harry caminhou de volta para seu quarto, os corredores de Hogwarts ecoando com os resquícios das conversas do dia. Foi então, em meio à solidão do corredor, que um pensamento curioso lhe ocorreu, levando-o a perguntar a Nigel: por que Nigel, dentre todos os nomes? A risada de Nigel ecoou na mente de Harry, um som carregado da promessa de uma história ainda não contada. Ah, Mestre Harry, a história de como passei a ser chamado de Nigel é envolta em mistério e intriga. Infelizmente, parece que agora não é o momento para nos aprofundarmos em tais assuntos. O tom descontraído sugeria uma história que valeria a pena esperar, mas o momento para compartilhá-la foi interrompido pela aproximação do professor Quirrell. O professor de defesa contra as artes das trevas, um homem cujo comportamento era tão incerto quanto seus métodos de ensino, caminhou arrastando os pés pelo corredor em direção a Harry. A gagueira que pontuava sua fala parecia mais pronunciada no silêncio da noite. De boa noite, Sr. Potter. Já é um pouco tarde, não é? O senhor não deveria estar voltando para o seu dormitório? Harry, com os olhos ligeiramente semicerrados, observou a direção de onde o professor Quirrell viera. Era inegavelmente das proximidades do corredor proibido do terceiro andar. Mantendo a voz calma, Harry respondeu com um sorriso educado. Boa noite, professor. Sim, está ficando tarde, mas ainda há tempo antes do toque de recolher. Eu estava voltando. Quirrell olhou em volta cautelosamente, seu olhar mais penetrante do que Harry jamais vira. Após um breve instante e aparentemente tranquilizado pelo corredor vazio, Quirrell acenou com a cabeça para Harry. Seus olhos percorreram o ambiente nervosamente, como se esperasse que alguém, ou alguma coisa, saltasse sobre eles. Muito bem, Sr. Potter. Só fique de olho no horário, certo? O castelo tem suas peculiaridades depois que escurece. Harry respondeu com um sorriso educado. Claro, professor. Vou direto para o dormitório. Ao se virar para sair, uma pontada de curiosidade surgiu dentro dele. Ele sempre sentirá algo estranho em Quirrell, especialmente depois da primeira partida de quadribol, quando sentiu uma presença sinistra tentando derrubá-lo da vassoura. Embora não tivesse certeza absoluta de que Quirrell estivesse por trás disso, suas suspeitas agora estavam mais fortes do que nunca. No entanto, a conexão entre Quirrell e o corredor proibido do terceiro andar era uma nova perspectiva que Harry não havia considerado até então. Enquanto Harry voltava, Nigel interrompeu. A trama se complica. Nosso professor Gago parece mais nervoso que um verme flober num pote de picles. Alguma teoria, Mestre Harry, ou devemos atribuir isso aos mistérios de Hogwarts? Harry refletiu sobre a piada de Nigel com a mente a mil. Estou começando a achar que Quirrell é mais do que aparenta. E agora, com o corredor? É como se todos os caminhos levassem para lá. Nigel, em seu estilo habitual, acrescentou. De fato, parece que nosso humilde professor de defesa contra as artes das trevas pode estar desempenhando um papel mais sinistro no drama deste ano. Talvez ele esteja fazendo um teste para o papel de vilão do ano. Apesar do tom descontraído de Nigel, Harry não conseguia se livrar da sensação de desconforto que lhe invadia o estômago. A ligação entre Quirrell e o corredor proibido era coincidência demais para ser ignorada. Preciso ficar de olho nele, pensou Harry, mas sem chamar muita atenção. A última coisa que preciso é que ele perceba que estou de olho nele. Nigel, percebendo a determinação de Harry, fez um alerta. É uma linha tênue a percorrer, Mestre Harry. Só tome cuidado para não se meter na teia da aranha enquanto estiver observando a aranha. Capítulo 133. Na manhã seguinte, Harry acordou com o sol mal despontando no horizonte. O castelo estava silencioso, a maioria de seus habitantes ainda mergulhada em sono profundo. Com um propósito em mente, ele caminhou em direção à cabana de Hagrid, uma pequena construção que sempre parecia estar repleta dos sons de várias criaturas mágicas. Ao se aproximar da porta, marcada por sua habitual coleção de objetos estranhos, ele ergueu a mão e bateu. Lá dentro, o som de passos pesados se aproximou da porta antes que ela se abrisse rangendo. Hagrid, o meio-gigante guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts, olhou para baixo, suas sobrancelhas espessas se erguendo em surpresa. Harry, o que te traz aqui tão cedo? Sua voz ecoou no ar silencioso da manhã. Só queria saber como você está, respondeu Harry com um sorriso, tentando não deixar transparecer demais sua ansiedade em discutir seus pensamentos recentes sobre criaturas mágicas e suas conexões com a magia. O rosto de Hagrid se iluminou com um largo sorriso. Bem, entre. Eu estava prestes a preparar um chá.
Ele deu um passo para o lado, permitindo que Harry entrasse no interior aconchegante da cabana, que estava repleto de diversos objetos mágicos e com um aroma reconfortante de fumaça de lenha. Enquanto se acomodavam à robusta mesa de madeira com canecas fumegantes de chá, Hagrid não pôde deixar de perguntar: então, o que está te incomodando, Harry? Você geralmente não vem nos visitar sem estar tramando alguma coisa. Harry tomou um gole de chá, organizando seus pensamentos. Tenho lido bastante, tentando entender mais sobre criaturas mágicas e como elas se conectam à magia. Pensei, quem melhor para perguntar do que você? Hagrid sorriu radiante, claramente satisfeito com o interesse. Bem, vocês vieram ao lugar certo. O que querem saber? Harry, ansioso para aprofundar sua recém-descoberta curiosidade sobre criaturas mágicas e suas intrincadas ligações com a essência da magia, fez suas perguntas a Hagrid. Você tem alguma ideia sobre núcleos de varinhas? Como eles são escolhidos? Como eles alteram o atributo da varinha? As perguntas de Harry se sucediam uma após a outra, seus olhos brilhando com a sede de conhecimento. Hagrid, porém, ergueu a mão, sinalizando para Harry parar. Com uma risada suave disse: Harry, posso até saber uma coisa ou outra sobre criaturas, mas quando se trata de varinhas, isso está além da minha compreensão ou receio. Sua voz, estrondosa porém calorosa, preencheu a pequena cabana. Fabricar varinhas é uma arte, e são os fabricantes de varinhas como Olivaras que conhecem os segredos. Mas sobre criaturas, eu poderia falar o dia todo. Harry, um pouco desapontado mas compreensivo, assentiu. Acho que esperava que houvesse uma ligação entre as criaturas de que você cuida e os núcleos das varinhas. Bem, de certa forma, sim, admitiu Hagrid, dando um gole em seu chá. As criaturas que fornecem as partes para os núcleos das varinhas, fênix, dragões, unicórnios, são todas magníficas, e cada uma traz sua própria magia para a varinha. Mas os detalhes, como tudo funciona, isso é um mistério para pessoas como nós. Nigel, aproveitando o momento, sussurrou na mente de Harry: mistérios, mistérios por toda parte e nenhuma pista. Talvez seja a hora de começarmos nossas próprias investigações, mestre Harry. Harry suspirou, impotente, com os pensamentos girando em torno de perguntas sem resposta sobre a essência mágica dos núcleos das varinhas. Acho que devo visitar o Olivaras quando tiver tempo para perguntar mais sobre isso. Não conheço nenhum outro fabricante de varinhas além dele. Então mudou o foco, voltando-se para Hagrid com uma pergunta diferente em mente. Hagrid, eu vi o professor Quirrell perto do corredor proibido do terceiro andar. Pensei que fosse proibido entrar lá. Hagrid, que estava no meio de um gole, parou com a caneca a poucos centímetros dos lábios. Sua expressão tornou-se pensativa, uma ruga aparecendo entre as sobrancelhas espessas. Bem, Harry, você sabe, o terceiro andar é proibido para os alunos por um bom motivo, começou ele cautelosamente, evitando o olhar de Harry. Mas os professores, bem, eles podem ter assuntos a tratar lá em cima. Dumbledore confia que eles sabem onde podem e não podem ir. Harry assentiu com a cabeça, fingindo estar satisfeito com a explicação enquanto sua mente trabalhava a mil. Mas Hagrid, não é um pouco estranho? O que poderia ser tão importante no terceiro andar a ponto de o professor Quirrell precisar visitá-lo? Principalmente considerando os rumores sobre o corredor. Hagrid, evitando o olhar de Harry, remexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Bem, Harry, começou ele, com a voz um pouco mais baixa que o habitual, o terceiro andar. Não é para alunos com certeza. Mas veja bem, alguns professores têm seus motivos para estarem lá. Motivos importantes. Ele tomou um gole profundo de chá, talvez na esperança de que isso ajudasse a engolir os segredos que parecia prestes a revelar. Harry inclinou-se para a frente com a curiosidade aguçada. Razões importantes? Como quais? Hagrid olhou ao redor de sua cabana como se a resposta estivesse escrita nas paredes. Bem, na verdade, é assunto de Dumbledore, dele e Nicolau Flamel. Percebendo o que acabará de revelar, os olhos de Hagrid se arregalaram. Eu não devia ter dito isso. Eu não devia ter dito isso. Ele parecia genuinamente em pânico agora, pousando a xícara de chá com um estrondo. Harry, você tem que me prometer que não vai se intrometer por lá. É para o seu próprio bem. Harry, fazendo o seu melhor para parecer inocente, assentiu. Claro, Hagrid. Não vou procurar encrenca. Por dentro, porém, sua mente fervilhava de perguntas. Nicolau Flamel era um nome que ele conhecia, um nome que tinha peso no mundo bruxo. Harry parou um instante para organizar seus pensamentos, juntando as peças do quebra-cabeça que havia reunido. A existência de um corredor proibido no terceiro andar de Hogwarts já era intrigante o suficiente. Mas o detalhe adicional de uma área fascinante perto da entrada sugeria um mistério ainda maior. Essa isca mágica, aparentemente criada para atraí-lo, era um enigma que Harry ainda precisava desvendar. Será que afetava outras pessoas, ou seu chamado era direcionado apenas a ele? Ele ainda precisava descobrir. Depois, houve o recente arrombamento em Gringotts, um mistério que intrigava muitos. Mas com a revelação acidental de Hagrid, uma nova teoria começou a se cristalizar nos pensamentos de Harry. O que quer que tivesse sido o alvo do ataque a Gringotts provavelmente estava escondido dentro dos limites de Hogwarts, especificamente no corredor do terceiro andar, e com o nome de Nicolau Flamel repentinamente envolvido na trama. Nicolas Flamel, um nome envolto em lendas e mistérios, agora estava no centro desse enigma. Conhecido por sua criação da Pedra Filosofal, as conquistas de Flamel eram parte integrante do folclore bruxo. Para as pessoas comuns, a pedra significava longevidade e riqueza. No entanto, para Harry, o fascínio da pedra ia além dos desejos superficiais por riqueza e vida prolongada. A Pedra Filosofal, aos seus olhos, era um centro de magia, capaz de amplificar runas e feitiços, funcionando essencialmente como um canal para o aprimoramento mágico. E agora, se suas suspeitas estivessem corretas, esse poderoso artefato residia em Hogwarts, escondido atrás das ameaças veladas do corredor do terceiro andar. Mas a pergunta que atormentava Harry era: por quê?
Por que um objeto tão poderoso estaria em uma escola, protegida por enigmas e perigos conhecidos apenas por alguns poucos? Nigel, começou Harry, sua voz um sussurro em meio às sombras de seus pensamentos. Se a pedra filosofal está mesmo aqui, não se trata apenas de protegê-la de possíveis ladrões. Há algo maior em jogo, não é? Nigel, sempre pronto com uma piada, respondeu. Mestre Harry, você está começando a soar como um detetive de um daqueles romances trouxas. Mas sim, a trama, como se diz, está se complicando. Os poderes da pedra são lendários, e sua presença aqui, bem, é como manter um dragão em um galinheiro. Harry deu uma risadinha com a analogia, a leveza sendo um alívio bem-vindo em meio à tensão. Exatamente, Nigel. Mas não estamos falando de qualquer dragão. Este é um dragão que poderia mudar o próprio panorama da magia como a conhecemos. Capítulo 134. Enquanto Harry ponderava sobre as implicações, não pôde deixar de sentir uma sensação de urgência. A invasão em Gringotts, a natureza secreta do corredor do terceiro andar e agora a menção de Flamel e da Pedra Filosofal, tudo apontava para uma convergência de eventos da qual Hogwarts, com suas muralhas antigas e segredos ocultos, parecia estar no centro. Olhando para Grid, Harry arriscou cautelosamente. Pedra Filosofal. A menção da pedra teve um efeito imediato. Os olhos de Hagrid se arregalaram como pires, um olhar de pânico cruzando seu rosto ao perceber a profundidade da pergunta de Harry. Oh Harry, eu falei demais, murmurou Hagrid, sua voz normalmente estrondosa reduzida a um sussurro nervoso. Ele se remexeu desconfortavelmente, o olhar percorrendo a cabana como se esperasse que as paredes começassem a sussurrar segredos. São só ordens de Dumbledore, entende? Para mantê-la salvo de você sabe quem e para que ele não fique olhando para Flamel. Ele fez uma pausa, uma expressão de horror cruzando seu rosto ao perceber as implicações de suas palavras. Eu não deveria ter dito isso. Eu não deveria ter dito isso. Suas mãos grandes se agitaram em angústia, um sinal claro de sua angústia interior. Você tem que me prometer, Harry, que não vai procurar por ela. É muito perigoso. Harry assentiu com a cabeça, mais para acalmar Hagrid do que qualquer outra coisa. Eu prometo, Hagrid. Só estou tentando entender o que está acontecendo. Nigel, que havia permanecido em silêncio por um tempo, não resistiu a intervir. Ora, mestre Harry. Vejo que você está desvendando segredos com a sutileza de um elefante numa loja de porcelana. Talvez devêssemos abrir uma agência de detetives, Potter e o parceiro invisível. Soa bem, não acha? Harry não conseguiu conter o sorriso ao ouvir a sugestão de Nigel, apesar da gravidade da situação. Talvez depois que resolvermos essa confusão, Nigel. Por enquanto, temos um mistério ainda maior em mãos. Hagrid, ainda com uma expressão bastante aflita, conduziu Harry apressadamente em direção à porta. Você precisa voltar para o castelo, Harry. Não é seguro ficar mexendo nessas coisas. Harry se levantou para ir embora, seus pensamentos turbilhões enquanto caminhava de volta para Hogwarts. Você tinha razão, Nigel. Voldemort está vivo. Havia um peso em suas palavras, um reconhecimento da gravidade da situação. Nigel respondeu com um tom cansado. De fato, ele é. E parece que continua tão ambicioso como sempre. Desta vez, não havia humor em sua voz, apenas uma preocupação compartilhada sobre as implicações da descoberta. Enquanto caminhava, Harry ponderava sobre as duas possibilidades do interesse de Voldemort na Pedra Filosofal. Será a atração da vida eterna que ele busca, ou a promessa de um poder mágico incomparável? Qualquer que seja o motivo, é problemático, mas entender suas intenções pode nos dar uma pista sobre como ele pensa. A voz de Harry era baixa quase para si mesmo, enquanto tentava desvendar o emaranhado das intenções de Voldemort. Nigel ponderou, um verdadeiro enigma. A mente de Voldemort é um labirinto de corredores escuros, cada um conduzindo a um tipo diferente de terror. Seja imortalidade ou poder, o objetivo final é o mesmo, dominação e destruição. Harry assentiu pensativamente, com os pensamentos a mil. Nigel, pelo que consegui deduzir, a zona de atração ao redor da sala, onde está a pedra, parece ter sido feita sob medida para mim. No entanto, não tenho certeza se afeta os outros da mesma forma. Por ora, está claro que alguém me quer lá. Dependendo das intenções, pode ser uma armadilha ou um teste, me transformando em um peão no jogo deles, um papel que não quero desempenhar. Nigel respondeu com um toque de sarcasmo. E eu aqui pensando que você gostava de ser marionete do destino. Que bobagem a minha. Harry não conseguiu conter um pequeno sorriso, apesar da gravidade da situação. Acho que não posso ficar com a pedra, mesmo que quisesse. Mas pensando bem, será que eu realmente quero fazer parte disso? Nigel apresentou as opções com seu estilo característico. Bem, se Voldemort puser as mãos na pedra, ele vai dar uma festa de retorno como o mundo bruxo nunca viu. Mais forte, possivelmente mortal, e com uma lista de inimigos cujo nome é o seu. Por outro lado, existem os cofres Peverell e Sonserina. Se você estiver certo sobre Voldemort ser um dos candidatos ao que quer que esteja escondido lá, então você não é apenas um peão, Harry. Você é um jogador forçado, mas um jogador mesmo assim. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo as palavras de Nigel. Não se trata apenas da pedra ou dos cofres, não é? Trata-se de impedir Voldemort antes que ele recupere seu poder. Eu não quero fazer parte disso, mas parece que não tenho muita escolha. Nigel, percebendo a determinação de Harry, acrescentou. Exatamente, mestre Harry. Você está nisso, quer queira, quer não. A questão é, como você joga? Você espera que Voldemort faça sua jogada ou toma a iniciativa? Harry fez uma pausa, ponderando suas opções.
Tomar a iniciativa significa que preciso aprender o máximo possível sobre a pedra, os cofres e os planos de Voldemort. Suspirando, Harry entrou no salão principal para o almoço, com a mente um labirinto de pensamentos e teorias. Ao se acomodar, seu olhar involuntariamente se desviou para a mesa dos professores, onde o professor Quirrell estava sentado. O professor parecia ainda mais nervoso do que o normal, seus olhos percorrendo a sala com nervosismo, como se esperasse perigo em cada esquina. Nigel, Harry ponderou baixinho. Por que Quirrell tentaria me derrubar da vassoura? Será que ele está trabalhando com você sabe quem? Aquele ataque mental que tive no meu primeiro dia. É evidente que Quirrell não é tão ingênuo quanto parece. Nigel, sempre pronto com uma resposta afiada, retrucou. A mestre Harry mergulhando de cabeça no mundo das teorias da conspiração, daqui a pouco, vai sugerir que ele está trabalhando como capanga de um Lorde das Trevas. Ah, espere, você está mesmo. Harry não conseguiu conter o sorriso diante da tentativa de Nigel de aliviar a tensão. Mesmo com a mente a mil, é tudo muita coincidência, Nigel. O nervosismo dele, o ataque durante a partida e agora, o interesse quase obsessivo pelo corredor proibido. Tudo indica algo sinistro. Nigel, fingindo um suspiro de espanto, disse, quer dizer que nosso querido professor Gago pode ter um lado sombrio? Chocante, absolutamente chocante. E eu pensando que ele só tinha medo da própria sombra. Ignorando o sarcasmo de Nigel, Harry refletiu consigo mesmo. Mas qual é a do Quirrell? Se ele está em conluio com Voldemort, por que tanta pressa em se livrar de mim? Ele já teve várias chances, principalmente considerando o tempo que passo rondando as partes menos frequentadas do castelo. Devem estar atrás da Pedra Filosofal, priorizando-a em vez de mim. Então, por que tentar algo tão ousado quanto me derrubar da vassoura durante uma partida? A menos, é claro, que ele tenha presumido que eu não me machucaria de verdade, com todos os professores por perto. Talvez causar um escândalo fosse a maneira dele de desviar a atenção do corredor do terceiro andar. Nigel, sempre pronto para dar seu pitaco, respondeu com um tom carregado de ironia. Ah, que teia emaranhada tecemos quando começamos a praticar o engano. Parece que nosso professor Quirrell está jogando um jogo mais complexo do que Gobstones. E você, mestre Harry, pode ser justamente a peça que ele subestimou. Harry assentiu para si mesmo, refletindo sobre o argumento de Nigel. Faz sentido de uma forma distorcida. Se Quirrell está trabalhando com Voldemort e eles acreditam que eu represento uma ameaça ou um obstáculo para obter a pedra, então me colocar em perigo serve a múltiplos propósitos. Isso testa as condições avaliando quão protegido estou e potencialmente me eliminando da equação, tudo isso enquanto mantenho o foco longe do verdadeiro objetivo deles. Nigel, com a voz carregada de falso horror, exclamou, mas mestre Harry, está sugerindo que nosso professor Gago possa ser o vilão principal disfarçado? Isso é quase tão chocante quanto descobrir que sapos de chocolate não conseguem pular de verdade. Harry revirou os olhos e disse, suponho que precisaremos ficar de olho nele mais de perto, então. E por nós quero dizer eu, já que você não está exatamente preparado para operações furtivas. Ah, mas meu caro mestre Harry, você se esquece, estou equipado com a arma mais afiada de todas, uma sagacidade afiada como uma navalha. E como dizem, a caneta é mais poderosa que a espada. Ou, neste caso, o comentário sarcástico é mais poderoso que a capa da invisibilidade. Capítulo 135. Sentando-se de cada lado de Harry, Daphne e Tracey o cutucaram curiosas. Você parece estar no mundo da lua, Harry. O que está pensando? Tracey seguiu o olhar de Harry, que inadvertidamente pousou na professora Septima Vector. Interpretando mal seu olhar distante, ela provocou. Harry, você está admirando a professora de aritmancia? Daphne não conseguiu conter o riso, balançando a cabeça. Estamos falando do Harry. Ele provavelmente está refletindo sobre os mistérios da aritmancia, não sonhando acordado com a professora. Harry, incapaz de resistir, juntou-se às risadas. Se eu tivesse que me perder em pensamentos sobre as feições de alguém, sem dúvida seriam as suas, Daphne. As bochechas de Daphne coraram levemente, e antes que ela pudesse responder, Harry acrescentou em tom de brincadeira, olhando para Tracey. Ou talvez, as suas, Tracey. Tracey, ainda rindo baixinho, respondeu. Desde quando você virou um conquistador, Harry? Encontrou um livro secreto sobre flerte, foi? Tem coisas que os livros não ensinam. Bem, parece que tem os melhores professores aqui, então brincou Harry com os olhos brilhando de alegria. Enquanto o almoço prosseguia, o trio discutia as próximas aulas, com Harry habilmente desviando a conversa de suas preocupações anteriores. A menção à aritmancia levou a um debate animado sobre as aplicações práticas da matéria, com Tracey insistindo, em tom de brincadeira, que devia haver alguma fórmula mágica para a paquera perfeita. Nigel, sempre presente, mas silencioso durante a discussão, finalmente se pronunciou, sua voz um sussurro que só Harry podia ouvir. Devo admitir, mestre Harry, suas tentativas de aliviar o clima são louváveis. Mas não vamos nos esquecer das nuvens de tempestade que se acumulam no horizonte. Harry assentiu discretamente, reconhecendo a lembrança de Nigel. Eu não me esqueci, Nigel. Mas às vezes, uma breve pausa é necessária para reunir forças para os desafios que virão. À noite, enquanto Harry estava sentado à janela, Edwiges deslizou graciosamente para dentro, pousando ao seu lado com um pio suave. Que bom que você voltou, cumprimentou Harry, um sorriso nos lábios enquanto ela lhe dava uma bicada brincalhona na orelha. Você se esqueceu do jantar de novo, resmungou ela, deixando claro seu desagrado, mas com um tom divertido no ar. Tive que ir caçar na floresta. Você sabe que não gosto de fazer isso sozinha. Harry deu uma risadinha, pegando um estoque de guloseimas para apaziguar a coruja visivelmente contrariada. Desde que adquirira a habilidade de entender a linguagem básica das criaturas através da ontimíngua, Harry descobrira uma nova camada em seu relacionamento com Edwiges. Ele não havia percebido que as corujas também eram criaturas mágicas, embora fizesse todo sentido. Considerando sua incrível capacidade de localizar endereços que nunca haviam visitado antes, guiadas por fios mágicos invisíveis,
Edviges, em particular, demonstrava um nível de inteligência que a diferenciava de seus pares aviários. Se Harry tivesse que chutar, ela possuía a sabedoria e a perspicácia de uma criança de 6 ou 7 anos em termos humanos. Então, teve algum encontro interessante na floresta? Perguntou Harry, observando Edviges mordiscar os petiscos. Ou foram só os ratos e arganazes de sempre? Edviges fez uma pausa, lançando a Harry um olhar que sugeria que se ela tivesse sobrancelhas, uma delas estaria arqueada. Mas adivinhem? Eu vi aqueles ratinhos do campo sorrateiros. Eles acham que são tão espertos, se escondendo de mim. Mas eu mostrei para eles. Eu sou mais esperta, declarou ela, estufando o peito com orgulho, os olhos brilhando com a emoção da caçada. Harry deu uma risada suave, o som se misturando com a brisa delicada da noite. Ratos do campo astutos, você diz? Talvez estejam tendo aulas de evasão. É isso aí. Eles são super espertos, mas eu sou mais esperta ainda, gabou-se Edviges, inclinando a cabeça de um jeito que exalava confiança. Da próxima vez, você devia vir ver. É divertido correr atrás deles. Mas não se esqueça do meu jantar de novo, tá bom? Senão eu te obrigo a correr atrás de ratinhos do campo comigo. A voz de Nigel soou com uma risadinha. Eu pagaria uma boa grana para ver isso, mestre Harry. Você e Edviges, os imparáveis caçadores de ratos do campo. Uma história para todas as gerações. Harry balançou a cabeça, divertido. Acho que vou deixar a caça aos ratinhos do campo para você, Edviges. Você é claramente a especialista. Edviges, satisfeita com a resposta de Harry, assentiu solenemente. Tudo bem, mas lembre-se do jantar. É importante. Seu tom sincero, porém repleto de uma simplicidade infantil, ressaltava a gravidade de seu pedido. Nigel não resistiu e acrescentou seu comentário com seu tom peculiar de humor seco. A grande Edviges, enganada pelos astutos ratos do campo. Hogwarts é realmente um lugar de aprendizado para todas as criaturas. Harry, divertido, respondeu mentalmente. Vamos ver você tentar pegar um rato do campo, Nigel. Isso pode te ensinar uma coisa ou duas sobre humildade. Ah, mas meu caro mestre Harry, prefiro que minhas refeições sejam servidas, e não ficar correndo de 4. Além disso, minha especialidade é navegar pelo labirinto dos seus pensamentos, não pela vegetação rasteira, retrucou Nigel. Harry sorriu, estendendo a mão para acariciar suavemente as penas da ave. Eu prometo, Edviges. Chega de jantares perdidos. Enquanto Edviges mordiscava satisfeita os petiscos que Harry havia conseguido, ela parou de repente, seus olhos refletindo a luz fraca do quarto. Oh, eu vi algo misterioso, disse ela, seu tom baixando para o que só poderia ser descrito como um sussurro conspiratório se ela fosse humana. Havia uma sombra negra que perseguia unicórnios. Pelo que vi, os unicórnios estavam agitados, como se a sombra estivesse amaldiçoada. Harry franziu a testa, a preocupação estampada em seu rosto. Existe mesmo uma criatura dessas na floresta? Perguntou, mais para si mesmo do que para Edviges. A floresta proibida era bem proibida, mas ainda assim ficava perigosamente perto da escola. Enquanto Harry ponderava sobre esse novo mistério, um grito fraco e aflito de socorro chegou aos seus ouvidos. Era inconfundivelmente um unicórnio. Sem hesitar um instante, Harry se levantou e retirou a capa da invisibilidade de seu inventário, vestindo-a com um movimento fluido. Saiu correndo da sala, a capa esvoaçando atrás dele como um fantasma. A voz de Nigel o seguiu, uma mistura de divertimento e preocupação. Indo bancar o herói de novo, é? Só tome cuidado, mestre Harry. A floresta proibida não é conhecida por sua hospitalidade. Harry, agora quase uma sombra sob a capa, não respondeu. Sua mente estava concentrada na tarefa em mãos, percorrendo os corredores do castelo e saindo para a noite fresca. Os jardins estavam silenciosos, a agitação habitual dos alunos de Hogwarts agora protegida atrás dos muros de pedra. Ao se aproximar da orla da floresta, os pedidos de socorro ficaram mais altos, mais urgentes. O coração de Harry disparou não apenas pela corrida, mas também pela expectativa do que poderia encontrar. Nas profundezas da floresta proibida, Harry podia ver as formas cintilantes dos unicórnios, sua beleza etérea maculada pelo medo. E ali, entre eles, estava a fonte de sua angústia, uma sombra escura semelhante a um espectro que se movia com velocidade sobrenatural, circulando as criaturas com intenções malévolas. Harry deu um passo à frente, a capa da invisibilidade tornando-o um mero observador, invisível tanto para a sombra quanto para os unicórnios. Ele sussurrou algo, na esperança de obter alguma orientação ou um plano. Nigel, alguma ideia de como lidar com uma sombra amaldiçoada? A resposta de Nigel veio com um tom de preocupação. Bem, eu não tinha planejado adicionar Exterminador de Sombras ao meu currículo, mas eu sugeriria luz. Muita luz. As sombras tendem a não gostar desse tipo de coisa. Retirando uma das varinhas que pegara do cofre dos Potter, especificamente uma com núcleo de pelo de unicórnio, Harry se preparou. Optou por não usar sua própria varinha por receio de que ela pudesse revelar sua presença ou intenções mais do que desejava. Ao se aproximar, sob o véu protetor de sua capa da invisibilidade, ativou silenciosamente a função observar na figura sombria que ameaçava os unicórnios. A mensagem do sistema. Forma espectral de Voldemort. Extrema cautela recomendada. Conhecido por sua malevolência e poderosa magia negra. Atualmente enfraquecido, mas altamente perigoso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. A mensagem do sistema. Forma espectral de Voldemort. Extrema cautela recomendada. Conhecido por sua malevolência e poderosa magia negra. Atualmente enfraquecido, mas altamente perigoso. Sem hesitar um instante, Harry sussurrou Lumos Máxima, mas não na língua comum. Em vez disso, usou a língua dos unicórnios, infundindo o feitiço com uma pureza e uma aura serena que desenvolvera através de seus experimentos na sala virtual. A luz que irrompeu não era apenas brilhante, era etérea, cintilando com um brilho sereno que parecia acalmar a própria noite.
Infelizmente ainda não conheço o feitiço do patrono, pensou Harry, com um toque de arrependimento em sua confissão silenciosa. A luz, contudo, cumpriu seu papel, fazendo a sombra espectral recuar como se atingida por uma força física. Os unicórnios, pressentindo a mudança, pareceram se reagrupar, sua própria magia inata respondendo à pureza emanada do feitiço de Harry. Reunindo-se atrás de Harry, os unicórnios infundiram sua magia na dele, criando um laço que transcendia a visibilidade. Apesar da capa torná-lo invisível aos olhos, os unicórnios sentiram uma afinidade na magia que emanava dele. A floresta, banhada pelo brilho etéreo de seu feitiço, tornou-se o palco de um confronto silencioso, porém poderoso, entre a luz e as trevas. Os unicórnios majestosos e serenos formaram um semicírculo ao redor de Harry. Seus chifres, cintilando com uma luz pura, intensificaram o feitiço Lumos Máxima. A sombra espectral, agora claramente na defensiva, sibilou e se contorceu como se estivesse em agonia, sua forma oscilando e instável sob o ataque da luz pura. Harry, embora invisível, estava no centro dessa aliança improvável, um testemunho da união que poderia ser forjada entre humanos e criaturas mágicas contra um inimigo comum. O ar ao redor deles parecia vibrar com poder, uma sinfonia silenciosa de luz contra trevas, pureza contra corrupção. Nigel, testemunhando tudo pelos olhos de Harry, não resistiu a comentar: o poder do trabalho em equipe, em Mestre Harry? Parece que nem mesmo as sombras amaldiçoadas resistem a um pouco de camaradagem entre unicórnios. Dá para imaginar por que não organizamos mais encontros entre criaturas mágicas. A sombra, percebendo a futilidade de seu ataque, começou a recuar, dissolvendo-se nas sombras mais profundas da floresta de onde viera. Os unicórnios, pressentindo a vitória, emitiram uma série de sons suaves e melodiosos que preencheram o ar noturno com uma sensação de paz e triunfo. Harry, baixando a varinha, sussurrou um sincero obrigado aos unicórnios, cuja bondade e força inatas haviam mudado o rumo do confronto. Conforme a luz do feitiço se dissipava, a floresta retornou à sua calma noturna, restando como única evidência do encontro a persistente sensação de magia no ar. Após se certificar de que a área estava livre, Harry cuidadosamente colocou a capa da invisibilidade sobre o braço e aproximou-se dos unicórnios. Eles inclinaram graciosamente a cabeça em um gesto de respeito e gratidão. Harry, sentindo-se um pouco constrangido com tamanha formalidade, falou com eles em sua própria língua. Não há necessidade de se curvar. Um unicórnio, com a pelagem brilhando como luar na neve, deu um passo à frente e gentilmente roçou a mão de Harry. Jovem bruxo, você ajudou nossa família e falou nossa língua, disse ela, sua voz uma harmonia melodiosa que ressoava com a magia da floresta. Comovido com o gesto, Harry respondeu: fiz o que qualquer um teria feito no meu lugar. Sua presença na floresta traz equilíbrio e paz. Proteger isso é importante. Nigel, observando a conversa, brincou. E eu que pensava que você preferia a companhia de livros e poções. Parece que você é um verdadeiro encantador de unicórnios, Harry. Harry sorriu com o comentário de Nigel, mas optou por não responder diretamente. Em vez disso, concentrou-se nos unicórnios, cuja beleza serena contrastava fortemente com a escuridão que haviam enfrentado juntos. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Perguntou Harry, genuinamente preocupado com o bem-estar deles. A unicórnio líder balançou a cabeça, sua crina capturando o luar em uma cascata prateada. Seu coração é puro e suas ações corajosas. Devemos-lhe gratidão. A floresta está mais segura esta noite por sua causa. Ao se despedir dos unicórnios, alertando-os para terem cuidado, Harry se envolveu mais uma vez no abraço protetor da capa da invisibilidade. A floresta, agora silenciosa, exceto pelo suave farfalhar das folhas e os chamados distantes de criaturas noturnas, parecia prender a respiração. De repente, o som de cascos quebrou o silêncio, e Harry se viu cercado por centauros, suas figuras imponentes mal visíveis ao luar. Um centauro, que estava ligeiramente à frente dos outros, fixou o olhar no espaço onde Harry estava. Embora Harry estivesse escondido sob a capa, parecia que os olhos do centauro a atravessavam. Os céus estão particularmente claros esta noite, começou o centauro. Com a voz ressonante e profunda, Vênus brilha intensamente, anunciando uma noite de mudanças. Se não fosse pela sua intervenção, jovem bruxo, a sombra escura que buscava perturbar a harmonia da floresta poderia ter tido sucesso. Suas ações evitaram uma calamidade esta noite. Harry, surpreso com a perspicácia do centauro, permaneceu em silêncio, maravilhado com a conexão mística entre os centauros e o cosmos. Nigel, que observara em silêncio até então, não resistiu a comentar: os centauros e suas observações celestes. Sempre um pouco óbvios demais, não é? Suponho que daqui a pouco vão nos dizer que Mercúrio retrógrado é o culpado pelos problemas de encanamento do castelo. Harry conteve uma risada, tomando cuidado para não revelar sua presença. Ele ficou mortificado com a tentativa de Nigel de aliviar o clima, mesmo em um ambiente tão místico. O centauro prosseguiu, aparentemente ciente da presença de Harry apesar da capa. As estrelas têm muito a dizer àqueles que as ouvem. Seu destino, jovem bruxo, está entrelaçado com os movimentos dos corpos celestes. Esta noite, Vênus age como sua guardiã, lançando uma luz benevolente sobre seu caminho. Harry, fascinado pelas palavras do centauro, não pôde deixar de se perguntar sobre a conexão entre suas ações e os movimentos mais amplos do universo. Nigel, sempre cético, interveio: bem, se Vênus está do nosso lado, talvez devêssemos enviar-lhe um bilhete de agradecimento. Você acha que ela prefere pergaminho ou e-mail? O centauro, aparentemente concluindo suas observações, acenou pela última vez na direção de Harry. Cuidado, jovem bruxo. A floresta está repleta de segredos e perigos. Seu coração pode ser puro, mas o caminho que você trilha está cheio de sombras. Ande com cautela. Quando os centauros se viraram e desapareceram nas profundezas da floresta proibida, Harry sentiu uma mistura de admiração e curiosidade.
O encontro fora breve, mas as palavras do centauro ecoavam em sua mente, uma mensagem enigmática envolta no mistério da astrologia. A voz de Nigel interrompeu os devaneios de Harry. Bem, isso foi bastante enigmático mesmo para centauros. Acho que devemos agradecer que Vênus estivesse de bom humor esta noite. Fico pensando no que eles teriam dito se Marte estivesse na liderança. Harry sorriu ao ouvir o comentário de Nigel. Acho que nunca saberemos, Nigel. Mas sou grato pelas percepções do centauro, por mais enigmáticas que sejam. Harry então direcionou a conversa para um tópico que vinha lhe intrigando. Nigel, você parece bastante taciturno em relação aos centauros. Você nunca demonstrou desagrado com a magia em si, mas é notavelmente cauteloso com a adivinhação. A curiosidade de Harry foi despertada. A posição de Nigel sobre esse ramo específico da magia era intrigante. Nigel bufou, com seu tom sarcástico de sempre. Ah, não é magia de adivinhação em si, enfatizou ele, em tom de deboche. É que ela opera além do controle da magia. Isso me irrita. Harry, ainda perplexo, insistiu. Não é magia? Então o que é? Sua confusão era evidente, enquanto tentava compreender o ponto de vista matizado de Nigel. Nigel, percebendo a confusão de Harry, decidiu que o melhor seria desviar a conversa das águas turvas da adivinhação e suas incertezas. Digamos apenas que já é tarde para falar sobre o futuro, comentou, desviando o assunto com seu sarcasmo característico. Melhor focar no aqui e agora, onde podemos realmente fazer a diferença. Voltando sorrateiramente para o quarto, Harry deslizou para debaixo das cobertas, o cansaço o levando rapidamente ao sono. Seus pensamentos giravam com os acontecimentos do dia, mas não se comparavam ao desgaste físico que seu corpo havia sofrido. De fato, fora um longo dia, repleto de perigos e descobertas, e seu corpo clamava por descanso. Capítulo 137. Na manhã seguinte, Harry acordou ansioso por mais uma partida de quadribol contra a Grifinória. A empolgação era palpável enquanto ele se dirigia para o café da manhã, onde o burburinho das conversas girava em torno do jogo que se aproximava. A rivalidade entre Sonserina e Grifinória era intensa, e as partidas de quadribol entre as duas casas eram sempre eventos acirrados. Nigel, começou Harry, com a voz ainda rouca de sono enquanto passava manteiga na torrada, hoje é o jogo importante. Acha que vamos ganhar? Nigel, sempre pronto com uma piada, respondeu. Bem, a menos que você planeje dar voltas em torno da Grifinória de olhos vendados. Eu diria que suas chances são tão boas quanto as de qualquer outro time. Só lembre-se, mestre Harry, não importa se você ganha ou perde, mas sim como você joga. E o quão completamente você consegue humilhar o outro time, é claro. O bom humor de Harry chamou a atenção de Tracy, que estava sentada ao lado dele. Você parece estar de bom humor, Harry. Nervoso com a partida? Harry balançou a cabeça, com um sorriso ainda presente. Só quero entrar em campo. Ao término do café da manhã, o time de quadribol da Sonserina se reuniu em um círculo, uma mistura de expectativa e estratégia no ar. Harry se viu meio distraído, ouvindo Marcus Flint, o capitão do time, descrever o plano de ataque. Era uma rotina familiar. Marcus elaborava estratégias complexas, mas no fim, tudo se resumia a Harry pegar o pomo de ouro. Sua habilidade de capturar o pomo de ouro havia se tornado uma espécie de lenda na escola, e a partida de hoje contra a Grifinória não seria exceção. Todos esperavam que ele garantisse a vitória, como já havia feito tantas vezes antes. Nigel, Harry refletiu, ajustando as luvas com um sorriso irônico. Alguma dica valiosa antes de eu alçar voo? Talvez uma estratégia secreta para garantir que o pomo de ouro voe direto para minha mão? A voz de Nigel estava carregada com sua mistura habitual de ironia e sarcasmo. Ah, sim, mestre Harry, porque o que você realmente precisa é de uma vantagem. Não se esqueça, o pomo de ouro é aquela bola dourada esquiva, não o balaço ameaçador que parece ter uma vingança pessoal contra a sua cabeça. Confundir os dois poderia ser, digamos, menos do que ideal para sua saúde. Eu sei, é fácil confundi-los no calor do momento. Enquanto o time decolava, Harry, montado em sua vassoura personalizada pintada nas cores prata e verde, acenava para a multidão que o aplaudia. O novo estádio estava lotado de bruxos e bruxas de toda a Grã-Bretanha, atraídos pelo espetáculo de uma partida de quadribol entre Grifinória e Sonserina. Ao se aproximar da área VIP, Harry notou Petúnia sentada ao lado de Augusta Longbottom, com as famílias Davis, Greyengras e Abbott também presentes, todos acenando para ele do camarote. Neville, Tracy, Daphne e Astoria, junto com Hannah e Susan, estavam sentados ao lado de seus respectivos pais, torcendo por Harry. Apesar da lealdade de Neville à Grifinória, seu apoio a Harry era inabalável. Após agradecer os aplausos, Nigel perguntou, este é um daqueles jogos em que vocês planejam deslumbrar, ou vão prolongá-lo para criar um efeito dramático? Harry deu um sorriso de canto, lançando um olhar para onde sua tia estava sentada, os olhos cheios de orgulho e expectativa. Minha querida tia veio de tão longe para me ver tocar. Não vamos decepcioná-la, vamos dar um show. Nigel murmurou em concordância, já arquitetando um plano. O que você tem em mente, mestre Harry? A resposta de Harry foi repleta de travessuras. Assim que o jogo começar, crie um mapa mostrando todos os jogadores e suas trajetórias de voo. Marque cada bola no jogo e mantenha 30% da minha atenção no pomo de ouro o tempo todo, me alertando se o apanhador adversário se aproximar demais. Fora isso, vamos tornar isso interessante. Assim que a partida começou, Nigel executou meticulosamente as instruções de Harry. O mapa virtual sobreposto à visão de Harry permitia que ele antecipasse os movimentos dos oponentes com uma precisão impressionante. Harry voava com uma graça calculada que deixou ambas as equipes perplexas.
Ele não estava apenas jogando quadribol, ele o estava orquestrando. Com a Goles em posse do time da Sonserina, Harry posicionou-se estrategicamente entre o goleiro da Grifinória, Oliver Wood, e os artilheiros que se aproximavam. Parecia que Harry estava simplesmente se posicionando para uma possível interceptação ou para criar uma distração. No entanto, sua verdadeira intenção era muito mais astuta. Enquanto Marcus Flint, o capitão da Sonserina, se preparava para chutar, Harry usou as manobras ágeis de sua vassoura para bloquear momentaneamente a visão de Wood para Goles. Para os espectadores, parecia que Harry estava apenas se posicionando para interceptar um passe. Contudo, sua verdadeira intenção era bloquear a visão de Oliver Wood para Goles. No último instante possível, Harry acelerou para cima, exatamente quando Flint lançou a Goles. Wood, cuja visão estava obstruída até aquele momento, mal teve tempo de reagir, resultando em um ponto fácil para a Sonserina. Da mesma forma, os gêmeos Weasley, conhecidos por sua impecável coordenação como batedores, encontraram dificuldades inesperadas. Sempre que lançavam um balaço contra um jogador da Sonserina, Harry se posicionava sutilmente em seu caminho. Para os gêmeos e os espectadores da Grifinória, parecia que os balaços estavam inexplicavelmente mudando de direção no meio do voo. Na realidade, o posicionamento preciso de Harry fazia com que os gêmeos calculassem mal seus golpes, resultando em balaços desviando da trajetória e errando seus alvos pretendidos. Essa manipulação não só neutralizava a ameaça dos balaços para o time da Sonserina, como também semeava confusão entre os jogadores da Grifinória, que não conseguiam entender por que seus balaços pareciam ter vontade própria. Ao longo da partida, as intervenções de Harry foram tão sutis e perfeitamente integradas ao fluxo do jogo que até os observadores mais atentos tiveram dificuldade em identificar exatamente como ele estava influenciando a jogada. Seus movimentos eram um borrão, um testemunho de sua habilidade e da eficácia do mapa virtual em guiar suas ações. Em uma manobra particularmente audaciosa, Harry percebeu um artilheiro da Grifinória se desvencilhando com a Goles, buscando um chute livre ao gol. Reconhecendo a ameaça, ele disparou pelo campo, posicionando-se diretamente no caminho do artilheiro no momento crucial. Para o artilheiro, Harry parecia estar disputando a Goles, forçando um chute precipitado e mal direcionado. No entanto, o verdadeiro objetivo de Harry era obstruir a visão do artilheiro em relação às través, fazendo com que o chute errasse o alvo. Uma façanha que deixou a torcida boquiaberta e o time da Grifinória perplexo. Conforme a partida avançava, as táticas de camuflagem visual de Harry tornaram-se um fator crucial para o domínio da Sonserina. Sua capacidade de antecipar e alterar sutilmente o curso do jogo por meio de posicionamento estratégico ressaltou seu profundo conhecimento da estratégia do quadribol e suas excepcionais habilidades de voo. Foi uma atuação que seria lembrada como uma das mais inteligentes e taticamente astutas da história do quadribol de Hogwarts, mostrando Harry Potter não apenas como um talentoso apanhador, mas como um mestre do jogo em todos os sentidos. Neville, sempre o leal grifinório, se viu dividido, sua lealdade à sua casa lutando contra a admiração que sentia ao observar a proeza de Harry no campo de quadribol. Ele não conseguiu conter os aplausos, sua ovação um testemunho da notável habilidade demonstrada por Harry. Caramba, o voo do Harry é algo incrível. Petúnia, que se aventurara neste mundo mágico com pouco conhecimento de seus costumes ou esportes, ficou completamente surpresa com a incrível performance de seu sobrinho. Enquanto observava Harry voar e se movimentar com uma elegância que ela jamais imaginara existir, uma onda de orgulho a invadiu. Cercada pela magia de Hogwarts e seus alunos apaixonados, seus aplausos não eram apenas um gesto de apoio, mas um reconhecimento sincero do talento de Harry e do mundo surpreendente ao qual ele pertencia. Tracy e Daphne estavam na ponta dos assentos, com as vozes roucas de tanto torcer enquanto assistiam à partida de quadribol do camarote VIP, de onde elas, junto com Hannah e Susan, tinham uma visão privilegiada da ação. Tracy, incapaz de conter a empolgação, inclinou-se para frente com os olhos brilhando. Você viu aquele movimento? Harry está voando como se tivesse nascido numa vassoura. Mas por Merlin, meu coração não aguenta mais essa expectativa. Daphne, com os olhos fixos no jogo, assentiu vigorosamente a voz repleta da emoção da partida. Com certeza, é como assistir a uma dança no ar. Embora, devo admitir, cada vez que ele desvia de um balaço, sinto como se perdesse um ano de vida. Capítulo 138. Conforme a partida prosseguia, seus comentários fluíam naturalmente, uma mistura de admiração, preocupação e brincadeiras. Eles suspiravam, vibravam e às vezes, até fechavam os olhos quando a ação ficava muito intensa, especialmente nos momentos de tensão em que Harry escapava por pouco de colisões. Num momento particularmente tenso, quando Harry executou um movimento especialmente ousado para se esquivar de um balaço, Tracy não conseguiu conter a exclamação. Ele está tentando nos matar do coração? Porque está funcionando. Hannah, agarrando-se à beira da cadeira, acrescentou, eu juro, se o Harry fizer outro daqueles mergulhos arriscados, vou precisar de uma poção calmante. Como é que ele consegue ver o pomo de ouro a essa distância? Susan, com as mãos juntas nervosamente, comentou, é incrível, não é? O jeito como ele manobra no ar. Parece que ele faz parte daquilo. Mas, sinceramente, toda vez que ele acelera, eu tenho que me lembrar de respirar. Você acha que ele pratica voar nos sonhos? Daphne riu, a tensão momentaneamente quebrada. Nesse ritmo, todos nós vamos precisar de uma visita a Madame Pomfrey. Mas, honestamente, vê-lo voar é mágico em todos os sentidos da palavra. Quando o apanhador adversário, um determinado grifinório, finalmente avistou o pomo de ouro e partiu em sua direção, Harry estava pronto. Com um arranque veloz, ele o interceptou, sua vassoura cortando o ar com precisão. A multidão prendeu a respiração enquanto Harry e o apanhador grifinório corriam lado a lado, com o pomo de ouro pairando fora de alcance.
Então, num lance que seria comentado por muitos anos, Harry executou um mergulho ousado, saltando no último segundo possível para agarrar o pomo de ouro no ar, a poucos centímetros do chão. O estádio explodiu em aplausos quando o time da Sonserina cercou Harry, comemorando a emocionante vitória. Com um movimento rápido que refletia sua agilidade no jogo, Harry escapou da barricada de alegria e seguiu para a sala VIP para encontrar sua tia e seus amigos. Você estava voando como se tivesse asas, Harry, disse Petúnia, com a voz carregada de orgulho e admiração. Nigel, num tom que misturava divertimento e fingida incredulidade, brincou. Bem, nunca pensei que veria o dia em que a tia Petúnia torceria por um esporte que envolve voar em vassouras. O que vem a seguir? Ela mesma começara a jogar quadribol. Ignorando os comentários de Nigel, Harry se virou para Neville e os outros, que estavam radiantes de orgulho. Essa foi por pouco, não foi? Comentou casualmente. Como se não tivesse acabado de realizar uma série de manobras de tirar o fôlego que deixaram o estádio inteiro em suspense. Tracy, ainda vibrando de emoção, respondeu. Quase lá. Harry, você foi espetacular. Achei que meu coração fosse explodir de tanta empolgação com aquele último mergulho. Daphne acrescentou. Você tem um jeito de fazer o impossível parecer fácil. É irritante e impressionante ao mesmo tempo. Neville, geralmente reservado, não conseguiu esconder sua admiração. Você tem muita habilidade, Harry. Aquele pomo de ouro não teve a menor chance. Enquanto riam juntos, o olhar de Harry se desviou para Hannah e Susan, que discutiam o jogo com gestos animados. Susan, ao cruzar o olhar com Harry, fez um sinal de positivo com o polegar, ainda aparentemente maravilhada com os acontecimentos do dia. Petúnia, percebendo a camaradagem entre os alunos, sentiu um lampejo de compreensão sobre o mundo ao qual Harry pertencia. Era um mundo de emoção, perigo e possibilidades ilimitadas. Ela se virou para Harry, com a expressão suavizada. Fico feliz que você tem amigos que compartilham suas aventuras, Harry. Saber que você não está sozinho nisso tudo me deixa menos preocupada. Harry, comovido com as palavras dela, respondeu. Eu também fico feliz, tia Petúnia. Eles fazem Hogwarts parecer um lar. A conversa fluía sem esforço enquanto discutiam os melhores momentos do jogo, as chances perdidas e a incrível defesa de Harry. O ambiente era leve e repleto de risos, um contraste marcante com a tensão que havia tomado conta do estádio poucas horas antes. Após a emocionante partida de quadribol, Harry, com uma mistura de travessura e entusiasmo, decidiu dar à sua tia Petúnia um tour secreto por Hogwarts. Certificando-se de que ambos estivessem bem escondidos sob a capa da invisibilidade, eles percorreram os corredores do castelo, dirigindo-se a um destino conhecido por poucos alunos e ainda menos visitantes, as cozinhas de Hogwarts. Petúnia, inicialmente hesitante, viu-se cativada pelo castelo encantador, cujas paredes ecoavam séculos de história mágica. Ao descerem os degraus em direção às cozinhas, o ar se encheu dos aromas ricos da culinária e da confeitaria, uma lembrança reconfortante de casa, ainda que numa versão muito mais encantada. Ao entrarem, as cozinhas explodiram em uma frenética atividade, com elfos domésticos atarefados, preparando refeições com uma eficiência que Petúnia só podia sonhar em alcançar em sua própria cozinha. A cena era ao mesmo tempo estonteante e um pouco avassaladora, a magia de tudo aquilo se desdobrando diante de seus olhos. Não demorou muito para que Tviak, a elfa doméstica da Sonserina, notasse a presença de Harry. Com um pulo de animação, Tviak correu até ele, exclamando, Lord Potter, que surpresa maravilhosa! Tviak se sente honrada em vê-lo aqui. Harry, divertido com o entusiasmo de Tviak, respondeu, Olá, Tviak, espero que não estejamos interrompendo. Eu queria mostrar à minha tia Petúnia como é a verdadeira culinária mágica. Tviak, sempre ansiosa para agradar, assentiu vigorosamente. Não. Tviak terá o maior prazer em mostrar Hogwarts ao Lord Potter e seus convidados. As cozinhas de Hogwarts estarão sempre abertas para o Lord Potter. Harry sorriu e perguntou, podemos incomodá-lo com um pouco da famosa hospitalidade de Hogwarts? Tviak, praticamente radiante, assentiu com entusiasmo. Claro, Lord Potter. Tviak terá prazer em servir. Por favor, siga Tviak. Assim que se acomodaram em uma mesa lateral, Tviak e alguns outros elfos domésticos rapidamente arrumaram uma variedade de pratos à sua frente. A mesa estava magnífica, exibindo o melhor da magia culinária de Hogwarts. De tortas fumegantes a doces encantados que pareciam mudar de sabor a cada mordida, Petúnia estava maravilhada. Até mesmo os legumes que Harry nunca vira comer com muito entusiasmo pareciam apetitosos. Petúnia, observando a cozinha movimentada e a mesa repleta de comida, virou-se para Harry com um sorriso. Isto é realmente impressionante, Harry. Nunca vi nada igual, admitiu ela, com os olhos arregalados de admiração. Harry deu uma risadinha, pegando um copo de suco de abóbora que se enchia magicamente. Espere até você experimentar a comida. É ainda melhor do que parece. Eles começaram a comer, e Petúnia pareceu agradavelmente surpresa com cada prato que experimentou. Esses cozinheiros devem ser mágicos, brincou ela, arrancando uma risada de Harry. A voz de Nigel se fez ouvir num tom carregado de sarcasmo. Bem, dizem que o caminho para o coração de uma pessoa passa pelo estômago. Hogwarts deve estar buscando lealdade eterna com refeições como essas. Enquanto discutiam as peculiaridades de uma sobremesa que parecia cantarolar para si mesma, a porta da cozinha se abriu de repente. Dumbledore entrou com os olhos brilhando por trás dos óculos de meia-lua, como se tivesse encontrado o lugar por acaso. Seu olhar pousou em Harry e Petúnia, e ele fingiu surpresa. Harry, senhora Dursley, que agradável surpresa encontrá-los aqui, exclamou Dumbledore, embora seu tom sugerisse que ele sabia exatamente o que encontraria. Harry, um pouco irritado com o erro e por hábito, corrigiu Dumbledore, embora soubesse que não era a atitude mais sábia. É senhorita Evans, diretor. Imediatamente repreendeu-se mentalmente, brilhante Harry. Simplesmente brilhante.
Dumbledore, com seu brilho constante nos olhos, não hesitou. Oh, minhas desculpas, senhorita Evans. Eu não estava ciente da mudança. Espero que esteja tudo bem? Perguntou ele com a voz gentil, porém inquisitiva. Harry assentiu com a cabeça, mantendo uma postura descontraída, como se levar a tia Petúnia escondida para Hogwarts fosse algo corriqueiro. Obrigado pela sua preocupação, diretor. Estávamos apenas aproveitando as delícias culinárias de Hogwarts, disse ele, desviando deliberadamente a conversa das implicações de sua aventura que transgrediu as regras. Dumbledore, com um sorriso cúmplice, não insistiu no assunto diretamente. Em vez disso, comentou: as cozinhas de Hogwarts são de fato renomadas por suas delícias. É sempre fascinante ver as maravilhas culinárias que eles criam para o banquete. Seu tom era leve, quase brincalhão, mas havia uma sutil corrente subterrânea que sugeria que ele estava plenamente ciente da irregularidade da situação. Capítulo 139. Petúnia, um pouco insegura sobre como conduzir a conversa, interrompeu com um comentário sobre os pastéis de abóbora, elogiando sua qualidade e expressando seu espanto com o processo de preparo repleto de magia. Nigel, observando a disputa verbal com interesse, sussurrou para Harry: parece que estamos numa espécie de dança diplomática, mestre Harry. Que tal girarmos ou sapatearmos agora? Harry optou por ignorar a repreensão implícita nas palavras de Dumbledore, concentrando-se, em vez disso, nos aspectos mais triviais da visita. Sim, é algo realmente especial. Tia Petúnia nunca vivenciou nada parecido, continuou ele, enfatizando a singularidade da experiência em detrimento da quebra de protocolo. Dumbledore, com o olhar oscilando entre Harry e Petúnia, fez então uma observação aparentemente casual. De fato, Hogwarts é um lugar de muitas primeiras vezes e maravilhas. Eu gosto particularmente das balas de limão preparadas pelos nossos elfos domésticos. A senhora já teve a oportunidade de experimentá-las, senhorita Evans? Petúnia, ligeiramente surpresa com a mudança repentina de assunto, respondeu educadamente: não, ainda não, mas tenho certeza de que são deliciosas. Harry, aproveitando a oportunidade para manter a fachada descontraída, acrescentou: talvez pudéssemos experimentar um pouco antes de irmos embora, tia Petúnia. Tenho certeza de que os elfos domésticos não se importariam. Nigel, percebendo a continuidade da diplomacia, comentou baixinho com Harry: há balas de limão como oferta de paz. Que doce! Será que vem acompanhadas de um vamos esquecer as regras que infringimos? Dumbledore, ignorando ou apreciando a sutil interação, simplesmente assentiu. Uma ideia esplêndida. Vou garantir que alguns sejam enviados para sua tia Harry. Afinal, a hospitalidade de Hogwarts deve ser vivenciada por completo. A conversa prosseguiu nesse tom, com Dumbledore compartilhando anedotas sobre a história do castelo e suas muitas peculiaridades mágicas, evitando cuidadosamente qualquer referência direta à quebra de regras que havia facilitado a visita de Petúnia. Harry e Petúnia retribuíram o gesto, com Petúnia expressando seu fascínio pelo mundo mágico de uma maneira genuína e estrategicamente neutra. Ao término da visita, Dumbledore, lançando um último olhar significativo para Harry, comentou: confio que você encontrará o caminho de volta sem desvios desnecessários. Hogwarts é, como já observamos, um lugar de maravilhas, mas também de regras que garantem a segurança e a privacidade de todos que aqui habitam. Harry, compreendendo a mensagem implícita, assentiu respeitosamente. Claro, diretor. Agradecemos sua compreensão e hospitalidade. Com um aceno de cabeça e um último brilho nos olhos, Dumbledore partiu, deixando Harry e Petúnia para saírem das cozinhas e voltarem para a segurança da casa dos Evans. Após se despedir calorosamente de sua tia, Harry retornou à sala comunal da Sonserina, onde Daphne e Tracy o aguardavam, mal conseguindo conter a curiosidade. Para onde vocês desapareceram? Vimos sua tia saindo, mas vocês duas simplesmente sumiram, perguntou Tracy, com os olhos arregalados de curiosidade. Harry não conseguiu conter uma risadinha ao ouvir a preocupação na voz dela. Levei minha tia para um pequeno passeio por Hogwarts, revelou ele com um brilho travesso nos olhos. Daphne deu um suspiro de surpresa, arqueando as sobrancelhas. Isso é permitido? Perguntou, com a voz numa mistura de choque e admiração. Dando de ombros com ar descontraído, Harry disse: não ouvi falar de nenhuma regra contra isso, criando um clima descontraído na conversa. Tracy, ainda radiante de tanto rir da recente aventura, exclamou: por que não pensamos nisso antes? Seus olhos brilhavam com a empolgação pelas inúmeras possibilidades que Hogwarts oferecia além das salas de aula e do campo de quadribol. Harry, incapaz de resistir a uma brincadeira, revirou os olhos e respondeu: bem, seus pais vagaram por esses corredores durante 7 anos. Minha tia não tinha posto os pés no mundo bruxo até hoje. É uma situação um pouco diferente, não acha? Tracy deu uma risadinha, o som ecoando suavemente na sala comunal. Ah, é mesmo? Admitiu ela. O riso diminuindo enquanto refletia sobre a singularidade da situação de Harry em comparação com a longa história de sua própria família na comunidade mágica. A conversa deles naturalmente derivou para a partida de quadribol e a reação de Oliver Wood ao resultado do jogo. As manipulações sutis e a estratégia de Harry deixaram o time da Grifinória, principalmente Wood, perplexo e frustrado. Imitando os trejeitos exasperados de Oliver Wood, Tracy ergueu as mãos para o ar e exclamou com voz rouca: como você pôde deixar ele voar mais rápido que você? É o Potter, pelo amor de Merlin. A gente treina para isso. Sua imitação foi tão perfeita que fez ela e Harry caírem na gargalhada. Harry observou a apresentação de Tracy com um brilho divertido nos olhos. Essa foi uma imitação muito boa. Aposto que Wood ainda está andando de um lado para o outro no vestiário, tentando descobrir o que deu errado, disse ele, rindo da imagem que as palavras de Tracy haviam evocado. Daphne, que vinha apreciando discretamente a conversa, acrescentou: sabe, eu quase sinto pena dele. Quase.
Seu tom era provocador, claramente divertida com a situação de Gryffindor, mas não o suficiente para demonstrar genuína compaixão. Os três amigos continuaram a conversar sobre o jogo, analisando cada jogada e as incríveis façanhas de Harry com o entusiasmo de verdadeiros fãs de quadribol. Discutiram a captura do pomo de ouro, as táticas do time da Sonserina e as reações dos espectadores, revivendo a emoção da partida no conforto de sua sala comunal. Conforme a conversa chegava ao fim, a voz de Nigel interveio com um toque de sarcasmo, aos percalços de uma estrela do quadribol. Como você consegue se manter tão humilde, mestre Harry? Harry deu um sorriso irônico, respondendo mentalmente, é um trabalho difícil, Nigel, mas alguém tem que fazer. Além disso, humildade é superestimada quando se tem uma vassoura e um pouco de estilo. Nigel bufou, seu divertimento evidente mesmo na comunicação silenciosa entre eles. Estilo? Se é assim que você chama isso, temo pelo futuro da modéstia no mundo bruxo. A noite transcorreu com conversas descontraídas e risadas compartilhadas. Harry, Tracy e Daphne finalmente decidiram encerrar a noite, cada um se recolhendo ao seu respectivo quarto. À medida que o frio do inverno dava lugar ao calor da primavera, Harry se viu imerso nas complexidades da aritmancia, da onomancia e na relação sutil entre palavras e feitiços. Com a ajuda da Ontiming, ele explorou como esses elementos poderiam ser adaptados às línguas das criaturas mágicas. Sua investigação nesses assuntos não era motivada por obrigação acadêmica, mas por uma profunda curiosidade. Devo dizer, mestre Harry, que sua dedicação em transformar o balbucio das criaturas mágicas em uma busca acadêmica é louvavelmente obsessiva, comentou Nigel, com seu tom carregado da habitual mistura de divertimento e ceticismo. Harry, absorto em sua pesquisa, mal ergueu os olhos. Obsessão, Nigel, é apenas paixão mal compreendida. Além disso, acredito que haja um ritmo nisso, uma espécie de linguística mágica que poderia redefinir o lançamento de feitiços. A pensar que houve uma época em que sua maior preocupação era não ser pego fora da cama depois do toque de recolher. Agora, você está redefinindo o conceito de feitiço. Eles crescem tão rápido, ironizou Nigel, com a voz carregada de falsa sentimentalidade. Harry, imperturbável, continuou seus estudos, aprofundando-se nas relações complexas entre feitiços e as línguas antigas das criaturas mágicas. Sua habilidade no quadribol, embora inigualável, ficou em segundo plano em relação aos seus objetivos acadêmicos. Com o apoio de Nigel e do sistema, capturar o pomo de ouro tornará-se praticamente uma certeza, permitindo-lhe concentrar-se nos estudos e nas amizades. Além dos estudos, Harry dedicou bastante tempo a cultivar seus relacionamentos em Hogwarts. Seu objetivo permanecia o mesmo, construir uma reputação e elevar seu status tanto dentro do castelo quanto no mundo bruxo em geral. Capítulo 140. Em pleno fevereiro, algo emocionante aconteceu para Harry. Ele recebeu o primeiro lote de ingredientes dos Greengras e Longbottoms. Isso marcou o início de seu novo empreendimento. Com muita empolgação, Harry usou o sistema automatizado da sala de poções virtual para começar a preparar as poções que haviam planejado. Depois de preparar vários lotes, ele os enviou usando os serviços de carga Mish. Cyrus Greengras informou Harry mais tarde que eles planejavam acumular um estoque considerável das poções aprimoradas antes de apresentá-las ao mercado. Enquanto aguardavam o momento perfeito para o lançamento, a atmosfera em Hogwarts mudou para a vibração alegre do feriado de Páscoa que se aproximava. Era um tempo de alegria e celebração, algo que Harry nunca havia experimentado antes por causa de seu convívio desagradável com os Dursleys. Mas agora, ele estava ansioso para participar da diversão, especialmente porque Hogwarts sempre soube como dar uma boa festa. A Páscoa em Hogwarts. Imagino que você esteja esperando que sapos de chocolate comecem a pular pelos corredores a qualquer momento, comentou Nigel com um tom de falsa curiosidade. Harry, ocupado planejando a aventura com as poções, não pôde deixar de sorrir ao pensar nisso. Com certeza seria uma caça aos ovos de Páscoa interessante, não é? Mas estou mais interessado em ver o que Hogwarts nos reserva. Afinal, um pouco de comemoração poderia fazer maravilhas pelo moral. Nigel, aproveitando a oportunidade para uma brincadeira, acrescentou, sim, porque nada anuncia a chegada da primavera como um castelo cheio de bruxas e bruxos correndo atrás de doces encantados. Só tome cuidado para não confundir um sapo de verdade com um de chocolate, Harry. As consequências podem ser coachantes. Revirando os olhos só de pensar em interagir com qualquer criatura parecida com um sapo. Harry não pôde deixar de refletir sobre seu recente encontro com uma funcionária desagradável do ministério. Depois de conhecer aquela mulher horrível no ministério, os sapos perderam oficialmente o encanto para mim. Por que mestre Harry precisa trazer à tona memórias tão traumáticas? Respondeu Nigel com um tom de falsa angústia. Eu quase tinha me esquecido dos nossos amigos anfíbios até você mencioná-los. Certo dia, em meio aos preparativos para o feriado da Páscoa, Harry recebeu uma convocação inesperada para a sala dos professores. Ao entrar, encontrou uma reunião que abrangia casas e anos escolares. Pansy Parkinson, da Sonserina, Padma Patil e Cho Chan, da Corvinal, Susan Bones e Cedrico de Gore. Além de Parvati Patil e Lavender Brown, da Grifinória, e alguns outros alunos mais velhos de cada casa. A sala também estava ocupada pelos professores McGonagall, Snape, Flitwick e Sprout, todos sentados e com semblantes bastante formais. Agora que estamos todos aqui, vamos começar, declarou McGonagall com a mesma autoridade em sua voz que demonstrava em sala de aula.
Harry, intrigado com a assembleia, não pôde deixar de se perguntar o que estava por vir. Parece que vamos formar um conselho bruxo, sussurrou ele, embora apenas Nigel pudesse ouvir. Na sala dos professores, uma sensação de expectativa pairava no ar quando Flitwick, com seu entusiasmo habitual, anunciou: teremos uma tradicional caça aos ovos de Páscoa. Já faz algum tempo que deixamos essa tradição de lado, mas é hora de retomá-la. Sua animação era palpável, contrastando fortemente com a expressão pouco entusiasmada de Snape, que lançava olhares aos alunos como se questionasse sua presença ali. Sprout, sempre otimista, continuou: vocês devem criar uma atividade divertida. Cada casa trabalhará em conjunto para o tema principal, enquanto criam ovos mágicos especiais para suas casas. A ideia pareceu dar um novo ânimo à sala, provocando murmúrios de entusiasmo entre os alunos. McGonagall então assumiu a liderança, sua voz firme, mas com um toque de ternura. Para garantir o sucesso deste projeto, decidimos nomear um chefe que supervisionará a organização e a implementação deste evento. Ela fez uma pausa para criar suspense antes de revelar: Cedrico Diggory, por ser o mais velho, liderará este projeto. Cedric, que estava encostado na parede tentando ao máximo se misturar, deu um passo à frente, com uma expressão que misturava surpresa e alegria. Farei o meu melhor para não decepcionar, disse ele com uma voz que transmitia confiança e humildade, deixando imediatamente todos à vontade. A professora McGonagall, percebendo os olhares curiosos dos alunos em direção a Cedrico, explicou melhor. O Sr. Diggory foi escolhido não apenas por sua criatividade, mas também por suas excepcionais habilidades de organização. A caça aos ovos de Páscoa é uma tradição querida em Hogwarts, e acreditamos que é hora de dar um novo fôlego a ela. Cada casa será responsável por criar ovos mágicos que representem a essência da sua casa e, em seguida, escondê-los por todo o castelo e terrenos. O professor Flitwick interveio com os olhos brilhando de entusiasmo. Imaginem as possibilidades, alunos. Ovos encantados que cantam quando alguém se aproxima, ovos que mudam temporariamente a cor do cabelo de quem os encontra, ou até mesmo ovos que podem flutuar fora do alcance. A criatividade de vocês é o único limite. Snape, com um tom ligeiramente menos entusiasmado, acrescentou: embora eu acredite que este evento será divertido, lembrem-se de que quaisquer feitiços ou maldições usados nos ovos devem ser inofensivos. Não queremos nenhum acidente, não é mesmo? Seu olhar permaneceu sobre os alunos, um aviso silencioso em seus olhos. A professora Sprout, sempre otimista, encorajou os alunos. Pensem nisso como uma oportunidade para mostrar as características únicas de suas casas. Por exemplo, os ovos da Lufa-Lufa poderiam incorporar traços como lealdade e trabalho árduo, talvez guiando os descobridores em uma pequena tarefa ou missão antes de serem recompensados com o ovo. Cedric, agora oficialmente no comando, deu um passo à frente, sinalizando sua prontidão para assumir o desafio. Estou muito ansioso para trabalhar com todos vocês. Vamos fazer desta caça aos ovos de Páscoa um evento histórico. Nigel, aproveitando mais uma oportunidade para comentar, brincou. Pelo que parece, Hogwarts logo estará infestada de ovos encantados. Só espero que o castelo ainda esteja de pé no final disso tudo. Após os professores os dispensarem, Cedric conduziu o grupo para uma sala de aula abandonada para começar a planejar a caça aos ovos de Páscoa. A sala, há muito esquecida pela maioria, agora fervilhava com a energia dos alunos de todas as casas, unidos por um propósito comum. Cedric, de pé na frente com um ar de confiança, começou. Então o primeiro passo é fazer uma tempestade de ideias. Precisamos pensar fora da caixa, ovos mágicos que realmente representem nossas casas. Mas mais importante ainda, precisamos trabalhar juntos. Este evento é sobre união, mostrando que todas as casas podem colaborar para algo grandioso. Susan, sempre curiosa, levantou a mão. Por que a tradição foi interrompida em primeiro lugar? Cedrico hesitou por um instante antes de responder. Ao longo dos anos, as casas se distanciaram. O senso de união se perdeu e ficou difícil organizar eventos como este. Mas recentemente houve uma mudança. Estamos vendo as casas se unirem mais, especialmente este ano. Há um senso de comunidade mais forte agora. Seus olhos insinuaram a nova inclusão da Sonserina, uma sutil referência à influência de Harry, embora ele não tenha mencionado nomes. Parvati, curiosa, perguntou então: por que Fred e George Weasley não estão envolvidos? Eles parecem perfeitos para esse tipo de travessura. Cedric deu uma risadinha. Embora as travessuras deles sejam lendárias, precisamos de um caos controlado. Os gêmeos Weasley têm a tendência de virar tudo de cabeça para baixo. Para esta caçada queremos diversão e travessuras sim, mas também queremos que seja uma experiência agradável para todos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.